Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira, hoje 7 de janeiro de 2025. Quero agradecer o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder uma vez mais estarmos aqui juntos na presença do Senhor. Já estivemos pela madrugada, pela manhã, agora estamos nesta tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esta programação possa ser bênção na sua vida, que esta programação possa ser um culto no seu lar. Temos orado, pedido a Deus que Ele possa confirmar, as nossas palavras, que Ele possa nos usar, que possamos ser profetas, que possamos ser usados para abençoar a sua vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, essa é a nossa intenção de ser bênção na vida dos irmãos. E quero falar com vocês nesta tarde uma passagem aqui em Tiago. Esse Tiago aqui foi irmão do Senhor Jesus aqui, quando Jesus esteve aqui na terra, por parte de mãe. Ele foi irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, capítulo 5, aqui no versículos de 14 em diante, o 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? É uma pergunta. Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e quando orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Uma passagem bastante conhecida, que temos muito que aprender aqui, tomar lições para as nossas vidas, A palavra de Deus é tremenda, ela nos instrui, nos ensina, ela nos corrige os nossos erros e ela nos mostra como devemos fazer. E aqui nesta passagem, se está alguém entre vós aflito, ore. A oração, meus irmãos, a comunhão com Deus, a vida de oração tem uma relação tão grande com Deus quando nós praticamos a oração, que as aflições da nossa vida, elas simplesmente se tornam tão pequenas que nós não ficamos aflitos. Os problemas, as dificuldades, mesmo que oramos, não vai desaparecer, vai continuar. Mas através da oração, da comunhão com Deus, o Senhor nos dá paz. A presença do Senhor nos dá paz, condições para enfrentar as aflições desta vida. Quando a pessoa não tem Deus, ela fica desesperada, ela fica sem saída, ela fica aonde buscar socorro. Mas quando nós temos uma vida de oração, como eu disse, as aflições, elas se tornam pequenas, porque nós sabemos que Deus está pelejando por nós. Nós sabemos que Deus está nos dando a vitória. Por isso que diz, está alguém entre vós aflito? A aflição vem sobre todos. Então o que devemos fazer? Desesperar? Ir para as redes sociais? Desabafar? Não, a Bíblia nos ensina, ore, fale com Deus. Coloque esta situação, os problemas diante do Senhor e peça para que Ele te dê paz, sabedoria, direcionamento, para que você possa tomar direção no meio das aflições, das tribulações. Aí Deus vai te conduzir e você vai ver como será bem mais fácil ser guiado pela mão de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo.
ser, né, dirigido por Deus para tomarmos as atitudes certas. Então, se alguém está aflito, preocupado, angustiado, desesperado, vai para a oração. Agora, se está alguém contente, cante louvores. Que maravilha, né? Tem pessoas que cantam louvores até no meio das aflições, isso também é válido. É louvando a Deus, a grandeza de Deus até no meio das aflições, né? Tem pessoas que, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, ela consegue louvar a Deus. Isso é muito lindo, né? Isso é tremendo. Quando conseguimos louvar a Deus no meio da dificuldade, no meio da aflição. Isso me faz lembrar quando Silas e Paulo, né, estavam presos. Paulo estava ali amarrado no tronco e perto da meia-noite eles louvavam a Deus, cantavam ao Senhor. Olha que maravilha! E de repente veio o quê? Um terremoto. Então, no meio das aflições, ali talvez o diabo pensou que tinha parado a ação dos servos do Senhor. Por que eles foram presos? Porque ele tinha expulsado um mal, um demônio, uma moça que tinha um espírito adivinhador e dava grande lucro para os seus donos. Era uma escrava do diabo e escrava dos homens também. E tinha um demônio que agia na vida dela. Paulo, vendo aquela situação, aquela moça ali, todos os dias ali, falando ali com ele, né, tirando a paz de Paulo, Paulo não teve outra opção a não ser repreender aquele espírito maligno. Repreendeu aquele espírito maligno, e o povo se levantou contra ele, e ele foi parar na prisão. Mas isso entristeceu a Paulo, tirou a paz de Paulo, tirou a comunhão de Paulo com Deus? Não. Mas perto da meia-noite, eles louvavam a Deus. Eles cantavam um hino ao Senhor. E Deus enviou socorro para os seus servos. Então, meus irmãos, está alguém doente? Olha só, cante louvor se está alguém contente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Aqui, aonde nós vemos no Novo Testamento, aonde a unção com azeite, com óleo, é ensinado. É o único lugar no Novo Testamento. A unção é para doente. Está alguém doente, né? Está alguém doente, orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. O azeite tem poder para curar? Não. Porque se você for ver aqui, ó, a oração da fé salvará o doente. É a oração da fé, não é o azeite que tem poder. Hoje, infelizmente, muitos vendem azeite ungido, tijolo ungido, água ungida, água não sei da onde, água do Rio Jordão, e aí vai, só para ganhar dinheiro. É a oração da fé que salvará o doente. A oração da fé. Se for possível, lógico, podemos ungir com azeite. Está ensinando aqui, está ensinando. A unção é para doente. Agora hoje eles distorcem tudo, né? Unge, tudo quanto é coisa unge. Unge casa, unge carro, tá tudo errado. Unge carro, unge, né, janela, unge porta, né, unge geladeira, unge não sei o que, unge cachorro, unge não sei... Tá tudo errado, irmãos. A Bíblia nos ensina aqui no Novo Testamento que devemos ungir só os presbíteros que podem ungir. Pastores, presbítero, evangelista, pessoas consagradas ao Senhor, que pode estar ungindo o doente e orando sobre ele. É bíblico. Nós estamos ensinando aqui, falando para os irmãos o que é Bíblia. É bíblico. É o que a Bíblia ensina. Né? Agora hoje, infelizmente, distorce. Né? Agora, orar pelos doentes, todos podem orar. Mas ungir e orar com imposição de mão é para presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, pessoas que foram ungidas, né? Foram separadas, chamadas para o ministério. Aqui a Bíblia ensina assim. E olha, a resposta é a oração, não é a unção. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que coisa tremenda. A oração da fé.
E aqui ensina uma coisa, Tiago ensina uma coisa que hoje não é comum no nosso meio. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Hoje, infelizmente, né, se falarmos um pouco da nossa vida, dos nossos erros, as pessoas não estão preparadas. Né? As pessoas, né, não estão preparadas e saem ainda falando mal, criticando, julgando. Se você confessar, né, a sua culpa com alguém, saia difamando você. Infelizmente está assim hoje em dia. Mas eu creio que há pessoas idôneas, preparadas, pessoas de Deus, que nós podemos chegar nelas e confessar, irmãos. Né? Confessar os pecados. Olha só, é bíblico. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como eu disse, nós não temos muito esse hábito mais, né, de estar pedindo oração, confessando os nossos pecados uns aos outros, porque somos corpo de Cristo. Hoje, né, como eu disse, infelizmente, muitas pessoas não estão preparadas. Se você fala um problema que você tem, ela espalha. Né, ou começa a olhar você com maus olhos. Desde te ajudar, ela começa a olhar você com maus olhos, como pecador, como pecadora, pessoas que não estão preparadas. É assim, eu vivi isso um tempo na minha vida. Fui pedir ajuda para uma missionária, porque eu estava com dificuldade, era bem no começo da minha fé, dificuldade assim, para vencer as lutas, as concupiscências, porque eu converti com 30 anos, irmãos. Eu não vim de um berço evangélico. Então, quando a gente converte, é uma luta terrível. Com 30 anos, eu converti, era 30... se comecei, vamos dizer, ter consciência das coisas com 15, menos de 15, 13, 14 anos. Então, quase 20 anos ali, fazendo as coisas erradas. E não é de um dia para o outro. E ali eu pedi ajuda para uma pessoa, que era missionária, pessoa já tinha até cargo missionária, né, uma mulher. E ela, desde me ajudar, fui pedir ajuda em oração. Ela foi contar para a líder que eu estava em pecado, que eu era assim, Então, olha só que situação. Graças a Deus que a líder era mulher de Deus, sábia. Ela nem me contou e deixou as coisas acontecer. E graças a Deus, hoje estou aqui, servindo a Deus, venci aqueles problemas, estou aqui te instruindo. E hoje eu tenho maturidade para isso. Eu aprendi na pele. Quando uma pessoa chega em mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, jamais eu vou sair difamando a pessoa. Jamais eu vou estar ajudando em oração, pedindo a Deus misericórdia. É assim, precisamos, irmãos, amadurecer. Estar prontos aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente vê aqui, subentende nesse versículo, que tem pecado que causa doença. Porque aqui está falando, confessai as vossas culpas, os pecados uns para os outros, e orai um pelos outros, para que sareis. Então a gente subentende aqui isso, que tem pecado que leva a pessoa a ficar doente, e essa é uma realidade. É físico, espiritualmente, com certeza. A pessoa que está numa vida de pecado, ela vai ficar doente espiritualmente, emocionalmente, mas a Bíblia nos ensina, né? Infelizmente, hoje está complicado. Está complicado. Mas existem homens sinceros, mulheres sinceros. Existem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. Nós aqui, virtualmente, temos, aconselhado muitas pessoas. Como eu disse, somos maduros. Tenho aprendido na pele o que é, ser uma pessoa para... não estou aqui para difamar, mas para ajudar. Não estamos aqui para julgar ninguém, nem para criticar ninguém, mas para estender as mãos. Para isso Deus nos chamou. Por isso devemos ser maduros. Porque quando a pessoa chega a pedir ajuda, ela está sofrendo muito. E eu preciso estender as mãos, não acabar de matar. E eu preciso, ajudar essa pessoa para ela voltar-se para Deus, aconselhar, instruir ela na palavra, para que ela possa se aproximar de Deus. Mas é isso, meus irmãos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja.
e orem sobre ele, ungindo com azeite. Eu não posso sair daqui da minha casa e ir aonde você está te ungir. Não tem como. Mas o que salva não é a unção. O que cura é a oração da fé. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, olha só, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Mas a verdade, irmãos, que é a oração da fé, né, que através da fé tanto de quem está orando e também da fé de quem está recebendo a oração, é muito importante. Eu preciso ter fé para orar para as pessoas. E as pessoas que estão pedindo a oração precisam também ter fé, né, para receber o milagre. E você crê nesta tarde? É palavra de Deus, irmãos. É palavra de Deus que estamos ministrando nesta tarde ao seu coração. E se praticarmos a palavra de Deus, com certeza, Deus vai agir no nosso meio. Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Mas precisamos, se estamos numa vida errada diante de Deus, confessa e deixa. Confessa e deixa. Ah, pastor, eu não confio. Confessar para o meu líder. Confessa para Deus e deixa. Confessa para... Se você tem um pastor, se você está numa vida errada, chega nele, conversa, não fica escondendo, irmãos. Nós podemos esconder do nosso pastor, mas nós não esconde de Deus. Não adianta. Né? Tem muitas pessoas que preferem muito mais viver por vista do que enfrentar a realidade. Ela está preocupada, como que eu vou ser se eu confessar? Como será se eles descobrirem, irmãos? Deus vê tudo. Tem pessoa que tem mais temor para com o homem do que para com Deus. Quem pode salvar, quem pode condenar é Deus, irmãos. É Deus, mas nós devemos sim respeitar as pessoas, pastores, pessoas que Deus pôs sobre o rebanho dele. Foi o Espírito Santo que pôs. Pastor não é invenção de homem. Pastor é bíblico, né? Lógico que tem de ter o chamado. Hoje muitos se dizem pastor, mas não tem o chamado. O verdadeiro pastor, irmãos, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus ensinou isso. Agora hoje, a gente está vendo isso aí, infelizmente, uma inversão de valores. O pastor quer que as ovelhas dê a vida para eles. Quer a lã, quer a carne, quer tudo. Mas ele não move uma unha, um dedo para abençoar, para cuidar das ovelhas, para levar alimentação espiritual para elas, o cuidado, a proteção. Muitos não fazem isso mais. Mas que Deus nos ajude, que verdadeiramente possamos praticar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a oração da fé nesta tarde? Porque diz: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então vamos fazer a oração da fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, de terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Quero agradecer o Senhor por esse privilégio de uma vez mais unir a minha fé com os nossos ouvintes. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor, nesta passagem de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 em diante, do versículo 13 em diante. Deus, que nós possamos viver esses versículos, que possamos viver essa palavra na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Deus, a ter fé. Nos ajuda na hora da aflição nós orarmos. Nos ajuda quando estivermos contentes, nos alegrarmos, cantarmos louvores ao Senhor. Pai, se nesta tarde, sob esta palavra que nós falamos aqui nesta tarde, se estiver alguém doente nesta tarde nos ouvindo, Senhor, eu como presbítero, Pai, pela graça do Senhor, eu não posso ungir, mas pela fé, Pai, eu posso orar, pela oração da fé. Eu oro, Pai, em favor de todos que estão doentes aqui comigo. A Bíblia nos diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Senhor,
sara os doentes nesta tarde, sob a tua palavra que estamos orando. É a palavra do Senhor que está dizendo. Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, tanto eu que estou intercedendo, como as pessoas que estão, meu Pai, recebendo a oração. Pai, toca, Senhor, repreenda esta enfermidade, repreenda esse mal. Senhor, cura, Senhor, o físico, cura as emoções, cura, Senhor, estas pessoas que estão conosco. Toda dor, do alto da cabeça às plantas dos pés, eu repreendo pelo poder de Jesus Cristo. Dor, saia desta vida. Dor, saia. É uma ordem. É no nome de Jesus que eu te expulso, dor. Saia desta vida. Saia deste corpo. Em nome de Jesus, Deus, ministra a cura sobre os nossos ouvintes. Pai, se alguém houver cometido pecado, perdoa, Senhor. A Bíblia está nos dizendo, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Pai, que essa pessoa que cometeu pecado, ela possa confessar diante do Senhor e pedir perdão. Meu Deus, ajuda ela. É o Senhor quem convence o homem do pecado, justiça e do juízo. Que estas pessoas possam confessar e deixar, Pai. Porque não adianta eu confessar e continuar. Meu Deus, põe o arrependimento. Que esta pessoa possa confessar e deixar, meu Pai, esta vida de pecado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, levanta o teu filho, levanta a tua filha, cura nesta tarde, Senhor. Cura, Senhor, a alma, o físico, o emocional. Senhor, traz saúde sobre o teu povo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e usa o exemplo de Elias quando orou para que não chovesse, e 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e depois ele orou novamente, e o céu deu chuva. Deus, no nome de Jesus, abençoa todos que estão aqui comigo nesta tarde de bênção. Aonde esta oração chegar, que vidas possam ser curadas, vidas possam ser libertas, vidas possam ser tocadas pelo teu poder, ó Pai. Senhor, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, a nossa história nas tuas mãos. Senhor, dá-nos uma tarde e noite abençoada. Senhor, fica conosco, Pai. Abençoa o teu povo nesta tarde. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse da sua cura, do seu milagre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficando por aqui. Se Deus permitir, à meia-noite nós voltamos na oração da madrugada. Ficam todos com Deus e até lá, se Deus quiser.